O jogo INWO, que foi lançado no ano de 1995, é de fato muito revelador. Inúmeras previsões e também muitas facetas da agenda global foram apresentadas nesse jogo e se cumpriram com o passar dos anos. Há uma carta muito importante no INWO e que também é bastante ignorada por muitos, e iremos abordá-la hoje nesse estudo. Me refiro à carta Reescrevendo a História. Na ilustração da carta que eu mostro para você na sua tela neste exato momento, nós vemos uma porta com uma frase em inglês que está de trás para frente. Mas quando nós lemos essa frase, ela diz respeito aí, ela significa Ministério da Verdade, né? Ministry of Truth em inglês. E em frente ao Ministério da Verdade que está nessa carta, nós vemos vários livros contendo a história da humanidade sendo jogados no lixo. A mensagem passada aqui é muito clara. Toda a narrativa que nos é ensinada desde a infância, que foi passada de geração para geração, que inclusive nos foi ensinada nas escolas sobre a história do mundo, é mentirosa. A Bíblia diz que Satanás irá enganar o mundo com a grande operação do erro. E essa operação do erro já está pairando no mundo. E ela se dá em todos os aspectos: científico, tecnológico, filosófico, religioso e também histórico. A manipulação da história teve aí uma grande serventia na mão dos ocultistas, dos luciferianos, inclusive para encobrir os rastros dos anjos caídos, por exemplo. Várias culturas nos contam a mesma história. Entre aspas, deuses vieram do céu com grande sabedoria, com grande tecnologia e ensinaram para a humanidade muitas práticas, desde a agricultura até mesmo a criação de aparatos de guerra, a arquitetura e também práticas de feitiçaria. Essas culturas também nos dizem que esses deuses tiveram filhos com as mulheres humanas, que eram aberrações genéticas e eram considerados semideuses, eram adorados pelos humanos. E o interessante é que essas culturas, elas não tinham conexão geográfica. Não tinha como, esses padrões existirem em várias regiões do mundo. E mesmo que houvesse aí uma ligação geográfica, havia a barreira linguística. E esses povos, mesmo aqui nas Américas, na África, no Oriente Médio, na Ásia, em todas as regiões do mundo contam a mesma história. E o que é interessante? Ao longo do tempo, nos últimos séculos, muitos fósseis de seres estranhos foram encontrados, de seres não humanos, e ainda são, nos dias de hoje, encontrados. Um exemplo recente está aqui. Veja só essa matéria do Daily Mail. Cientistas que estudam múmias alienígenas do Peru afirmam que os corpos são 100% reais, após novos detalhes surgirem. Nós abordamos esse caso aqui no canal, onde supostos corpos de alienígenas foram encontrados no Peru. Vários testes foram feitos pelos cientistas, testes genômicos e outras questões mais, que comprovam que esses corpos não são bonecos, não são uma farsa, são reais. E não só isso, comprovam que esses corpos não possuem material genético humano, ou seja, pertencem a uma outra forma de vida, a uma espécie estranha. E é claro, a narrativa que está sendo vendida através desse fato todo, das múmias alienígenas do Peru, serve para poder manipular, para poder programar a grande massa em prol da agenda alien. Mas a verdade é que, muito provavelmente, este é o corpo de um Nephilim. E a Bíblia, o livro de Enoque e outros manuscritos milenares nos falam sobre o pecado dos anjos e o surgimento de abominações genéticas, os chamados Nephilim. E, bem, sempre que formas de vida estranhas são encontradas, e flagrantemente essas formas de vida não são humanas, muitas dessas provas são escondidas, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso com vocês aqui. E outras dessas provas, outros desses fósseis,
são vinculados a mentiras científicas e também históricas, como a teoria da evolução, por exemplo. Na teoria da evolução, o Homo sapiens, que representa o atual estágio da evolução humana, ele se deu através de milhões de anos de evolução através da seleção natural. Várias espécies humanoides se formaram para que nós pudéssemos chegar até aqui, no nosso atual estágio genético e biológico. Nós sabemos que tudo isso é uma farsa, sabemos que inclusive essa teoria serve para criar um sentimento de descrença em alguns, em relação à criação do homem como é relatada na Bíblia. Mas eu quero que você observe essa teoria. Eu quero que você observe aquilo que os teóricos da evolução dizem. Eles defendem que dentro dessas espécies aí, anteriores ao Homo sapiens, como os Neandertais, por exemplo, ou até mesmo o Homo erectus, o Homo florensis, e existem várias outras, essas espécies possuem um DNA completamente diferente do DNA humano e também características biológicas diferentes, como o tamanho. Algumas dessas espécies possuíam menos de 1 metro, outras eram gigantescas. E não somente o tamanho, também a estrutura óssea, habilidades cognitivas, dentre outras diferenças gritantes. Ou seja, se nós analisarmos através dessa mentira científica chamada teoria da evolução, vemos claramente como a corrupção genética dos anjos caídos deixou seus rastros, como os Néfilins ainda são encontrados até hoje. E eu trago para você mais uma prova disso, como eles manipulam esses achados. Uma notícia recente do Daily Mail. Título: cientistas descobrem nova espécie humana com uma característica física incomum que foi extinta há 200 mil anos. E aqui, lendo o trecho da matéria, eles encontraram restos mortais de 16 indivíduos que apresentavam cabeças grandes, crânios largos e dentes imensos. Vários arqueólogos já encontraram restos de Néfilins. Vários. Inclusive, durante a criação da malha ferroviária americana, é sabido que o Instituto Smithsonian sumiu com muitos restos de gigantes, por exemplo. Esses restos não estão mais em museus, esses restos ninguém sabe aonde está. E naquela época eles simplesmente jogavam para debaixo do tapete. Hoje, quando esses restos são encontrados de gigantes ou de figuras que são claramente não humanas, eles vêm tentando atrelar a teoria da evolução, ao darwinismo, porque é muito conveniente, Nós temos também outra notícia, veja só que interessante. Cientistas encontram evidências de população fantasma de humanos antigos, ou seja, uma espécie humanoide estranha, desconhecida, com DNA completamente diferente. Inclusive eles falam sobre isso na matéria. Traços do ancestral desconhecido surgiram quando pesquisadores analisaram genomas de populações da África Ocidental e descobriram que até 1/5 do DNA parecia ter vindo de parentes desaparecidos. Os geneticistas suspeitam que os ancestrais dos modernos africanos ocidentais cruzaram com os humanos arcaicos, ainda não descobertos há dezenas de milhares de anos, assim como os antigos europeus cruzaram com os neandertais. Pois é, essa é uma história muito complexa, mas o pecado que foi cometido no passado, a corrupção genética, ainda é percebida no DNA humano até os dias de hoje. E isso explica muito, explica até o porquê nós temos certas doenças hereditárias, nós temos aí certas falhas genéticas que são encontradas, enfim, pessoas que são condenadas aleatoriamente a certos problemas biológicos, como câncer e outras coisas mais. Falhas genéticas que possuem como origem lá o passado. O Criador não é falho. Eu não acredito que o Criador ele fez a raça humana de maneira falha. Não, nós estamos aí pagando por muitos dos pecados cometidos no passado, como por exemplo o pecado original de Adão. Mas enfim, isso é um assunto para outro estudo, é uma questão muito mais complexa. Agora, quando a gente sai dessas mentiras e vai olhar, por exemplo, os registros históricos, o que a gente vê? Veja só esses registros históricos do Egito. Nós vemos aqui claramente gigantes sendo retratados e adorados pelo povo. E não só o povo egípcio, o povo ali do Oriente Próximo, como era chamado,
também, né, retratou os gigantes em suas artes. É por isso que existem tantas estruturas aí no mundo difíceis de explicar, aonde as pedras, as fundações, elas pesam, né, várias toneladas. Aquele povo não tinha tecnologia para construir, por exemplo, certas estruturas, e elas só foram possíveis graças aos Nephilim, né? E não só isso, nós temos também um registro que é guardado pelo Vaticano, né, supostamente chamado o Códice Azteca, que ele traz representações artísticas da morte do último dos gigantes de Khnamentzin, das terras altas do Antigo Egito, né? Então, assim, existem várias dessas retratações artísticas. Elas estão em várias culturas. Os semideuses, os filhos dos anjos caídos, eles foram completamente varridos para debaixo do tapete. Reconstruir a história é, sem dúvidas, uma das maiores jogadas de Satanás, porque assim ele faz com que a humanidade não enxergue, né, que ele existe, não enxergue a sua atuação desde o início dos tempos, com a criação de religiões antigas, com a profanação genética da natureza, enfim, com várias questões. E a humanidade, por estar completamente alienada, por não conhecer a verdadeira história, está caindo nos mesmos erros. Nós vivemos na era das modificações genéticas, aonde cada vez mais nós veremos aí a corrupção da criação sendo instaurada. E esse é um assunto que a gente fala muito aqui no canal. Isso aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Aberrações genéticas serão criadas nos próximos anos. Não só isso, nós estamos sendo preparados também para a chegada dos deuses da antiguidade, que hoje se apresentam como alienígenas. A humanidade, assim como no passado, está se entregando completamente para a iniquidade. Bem, existem várias farsas históricas que eu poderia aqui trazer, mas eu considero essa a maior delas. O encobrimento dos rastros dos anjos caídos e dos Nephilim. Encerrando esse vídeo, eu quero trazer aqui aqueles que tornam todo esse trabalho possível, que participam, que me ajudam a manter esse trabalho ativo, que são os nossos contribuidores. Desde o último vídeo, esses foram os irmãos que contribuíram. Célio Santos, que é um contribuidor fiel e vem trazendo várias contribuições aí recentemente, né? Um irmão que vem ajudando bastante. Temos também o irmão Wilson Gonçalves, que é um contribuidor fiel. Temos o irmão Éder Marion, que é um contribuidor fiel e traz uma grande contribuição. Temos a irmã Márcia Aparecida, que é uma contribuidora fiel e traz uma grande contribuição. E temos também o irmão Josevan Cruz, que contribui pela primeira vez para o nosso trabalho. Agradeço aos nossos contribuidores. E bem, se você também quer abençoar esse trabalho, se você quer aqui ajudar o Matrix Mundial, participar da existência desse projeto tão importante, eu deixo para você aqui a nossa chave Pix na sua tela. Também ela estará na descrição com outros métodos que você pode ajudar o Matrix, mesmo fora do Brasil. Nós precisamos de você. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.